Olá, esta é a segunda dúvida da disciplina de Estatística Aplicada. Nós temos aqui uma questão que pede para considerar uma amostra de uma pesquisa feita com 15 consumidores que atribuíam notas a uma mercadoria. Notas numa escala de 0 a 100. Estão aqui as 15 notas, 65, 68, 70, 75 e assim por diante. Observe que nós já temos essas notas aqui ordenadas. Isso poupa uma parte do nosso trabalho, porque se pede, com base nos dados acima, calcule o terceiro quartil, o sétimo decil e o 60º centil. O que são essas medidas? Elas são chamadas de medidas separatrizes. O que são, então, medidas separatrizes? Medidas que separam, que dividem o conjunto de acordo com o que se pede. Por exemplo, os quartis, aqui pede o terceiro quartil somente. Nós temos 3 quartis, primeiro, segundo e terceiro. Os quartis, eles dividem um grupo, um conjunto, em 4 partes. Tá? Então, se vão ser 4 partes do conjunto, cada uma das partes são partes com a mesma quantidade de elementos em cada uma. Tá? Então, nós temos 25% em cada parte. Exatamente porque a divisão é em 4 partes. Os decis, a mesma ideia, né? Você dividir em 10 partes e os centis em 100 partes. Eu disse que tem 3 quartis, né, que a gente costuma chamar de Q1, Q2 e Q3. Mas por que 3 quartis se são 4 partes? Que basta você ter 3 divisões para poder ter 4 partes, né? Você tem aqui um conjunto distribuído aqui num determinado setor de uma reta numérica. Se você fizer um corte aqui e um corte aqui, tá? Você tem 3 cortes, olha lá, Q1, Q2 e Q3. Ah, mas o desenho está errado porque eles deveriam estar à mesma distância. Não, né? Isso depende da distribuição dos valores. O que interessa aqui é que nós tenhamos a mesma quantidade de elementos em cada setor. Tá ok? Então nós temos aqui os quartis, dividindo o conjunto em 4 partes. É a mesma ideia para decil, é a mesma ideia para percentil. Decil nós temos D1, D2, D3 e assim vai até o D9, né? É sempre a quantidade de partes menos 1. 9 partes dividem, 9 traços, 9 cortes dividem o todo em 10 partes. A mesma coisa os centis, né? O P1, P2, P3 até o P99. Ok? Mas agora sim, vamos lá. Como é que eu calculo cada uma dessas medidas? O primeiro passo é ordenar o conjunto. Então, tem que estar em ordem esse conjunto. Esse já está. Ordem crescente ou decrescente. Melhor colocar em ordem crescente, né? Senão nós teríamos que inverter as ordens aqui de Q1, Q2 e Q3 também. Ok? Então, dividir em 4 partes, em 4 setores com a mesma quantidade em cada um deles. Mas não é só tão simples só ir lá e cortar, não. Tá? A gente vai ver como fazer isso. E vamos nos reportar agora a mediana. Mediana, que é uma medida de posição ou de tendência central. A mediana divide o conjunto ao meio. Tá? Se eu tenho aqui 15 elementos, então o meu N é igual a 15. Como é que eu calculo a mediana? Vamos apagar aqui essas anotações e vamos pensar na mediana. Bom, há que se considerar, quando se vai falar em mediana, mediana divide o conjunto em 2 partes de mesmo tamanho cada, né? É o termo central. Há que se considerar quando o N é ímpar, que é o caso aqui, né? E quando o N é par. Você pode fazer essa separação e tem uma fórmula para cada situação. Isso nós já vimos em alguns vídeos aí em que eu apresento o cálculo da mediana. Agora, nós podemos pensar uma fórmula geral para não ter que ficar, quando é ímpar, quando é par, qual é o caminho que eu sigo, né? Utilizar a fórmula, detalhe, fórmula para dados não tabelados, não tabulados, é o nosso caso aqui, porque quando você faz a tabulação e agrupa em classes, por exemplo, é uma outra fórmula, é um outro tipo de fórmula. Eu vou deixar aqui o link na descrição e acima
de um vídeo, na verdade de 2 vídeos, sobre separatrizes, em que eu mostro como calcular essas medidas para dados tabulados, ok? Agora, essa situação é de dados não tabulados. Então, eu posso pensar na fórmula da mediana como sendo o termo x, é um termo desse conjunto, é algum valor aqui, ou não, né, mas que esteja entre os valores desse conjunto, de posição, aí eu coloco aqui, entre parênteses, a posição, a expressão que vai me dar a posição é n sobre 2 mais meio. Essa é uma versão de fórmula. Tem outro jeito? Tem outra fórmula? Tem. Mas aqui pode ser considerada como uma fórmula geral, que a gente pode calcular sempre, né, sem pensar o n é par, o n é ímpar. Vamos, embora o exercício não peça, vamos calcular a mediana. Então, eu tenho que ter o n. O meu n, vamos calcular o valor dessa expressão aqui. Tá ok? Vamos lá. O meu n é 15, então nós teremos 15 sobre 2, né, mais meio. Bom, 15 sobre 2 é 7,5. Né? Ou você pode juntar aqui 15 mais 1 dá 16, 16 sobre 2, já que os denominadores são iguais, que é igual a 8. Olha, deu exatamente 8, mas a mediana é 8? Não, a mediana não é 8. Né? A mediana ocupa a 8ª posição. Essa expressão que está entre parênteses aqui determina a posição. Então, eu posso dizer que a mediana desse conjunto é o termo x8, é o 8º termo do conjunto. Aí você vem e conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está aqui, ó. Esse termo é a mediana. A mediana é 85. Então, é uma fórmula que não me dá diretamente a mediana, como acontece com a fórmula da média, que te dá a média de forma direta. Essa não. Essa fórmula te dá a posição, aí você vai no conjunto e busca. Mas lembrando que você tem que ordenar o conjunto. Pode ver que a quantidade de elementos abaixo do 85 e acima do 85 é a mesma. Né? Nós temos 7 elementos para cada um dos lados. Tá? Bom, nem sempre a fórmula vai me levar a uma posição inteira. Por exemplo, se aqui o meu n fosse 16 e não 15, né, eu teria 16 sobre 2 dá 8, mais meio dá 8,5. Aí ficaria entre a 8ª e a 9ª posição. Não tem a posição 8,5. Né? Então você pegaria 85 e 88 e calcularia a média entre eles. Aí seria essa a mediana. Isso vai acontecer em alguma medida aqui, então eu já mostro. Ok? Vamos lá, então agora sim, vamos para o cálculo do quartil, do decil e do centil, as medidas que são solicitadas aqui. Só um detalhe antes de partirmos para a próxima. Mediana divide em 2 partes, por isso que aqui é n sobre 2, tá? Então, n sobre 2. Agora, quando se fala em quartil, é n sobre 4, porque são 4 partes. Decil, n sobre 10. E centil, n sobre 100. Só que tem um detalhe, né? Quando é quartil, ok, n sobre 4, em 4 partes, mas tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro. Né? E aí então a gente vai ver como calcular essa posição para cada quartil. Se você entender para o quartil, fica muito fácil entender para decil e para centil também. Então vamos. Então está aí o conjunto, vamos lá para o cálculo do terceiro quartil, que nós representamos por Q3, ok? Bom, a fórmula geral para os quartis, nós podemos considerar a seguinte, olha, o QI, tá? Esse I pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Vai ser igual a x de posição I, que multiplica n sobre 4 mais meio. Tá? Bom, mais meio aqui, se quiser colocar, como eu estava colocando ali na forma fracionária, né? Mais 1 sobre 2. Perfeito? Bom, o que é esse I aqui? O I é o que vai definir o quartil, a ordem do quartil que você quer, se é o primeiro, se é o segundo ou se é o terceiro. E n sobre 4, porque vai dividir em 4 partes. Então, se é o primeiro quartil, o I é igual a 1. Né? Vai ficar uma vez o n sobre 4, 1/4, né? Do n. Ou seja, o primeiro quarto. Se for o segundo, 2n sobre 4.
É o segundo quartil. 2n sobre 4 é a mesma coisa que n sobre 2. Né? Se eu considerar, por exemplo, aqui que o i é 2, se eu quero o segundo quartil, eu vou ter na fórmula 2n sobre 4 mais meio. Olha o que acontece com essa fórmula. 2 e 4 se cancela, vai ficar 1 e 2, né? Então vai ficar n sobre 2 mais meio, que é exatamente a fórmula que nós vimos agora há pouco ali para a mediana, né? Lá estava na forma fracionária aqui, ok? Então o segundo quartil é exatamente a mediana. Tá? E se você quiser o terceiro, 3/4 de n, você coloca 3 no lugar do i. Bom, e o que eu quero é exatamente o Q3. Então vamos lá, o Q3 vai ser o termo x no conjunto, um desses valores, ou algum valor entre 2 aqui, tá? 3, então considere que o meu i está sendo igual a 3. Tá? Então vai ficar 3 vezes o n, o nosso n é 15, sobre 2, mais 1 sobre 2. Perdão, sobre 2 não, sobre 4 aqui. Né? Agora é sobre 4. Quer dizer que vai dar x, 3 vezes 15, 45. 45 dividido por 4 é 11,25 mais meio. Já vou colocar aqui na forma decimal. Tá? Portanto, x de 11,75. Onde é que está a posição 11,75? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse daqui ocupa a 11ª posição. Esse outro ocupa a 12ª. Então está entre 90 e 95. Agora aqui acontece o seguinte, se você coloca para o Excel calcular isso, que ele tem a função quartil, é só procurar lá o quartil inc, né? É essa função, caso você queira. Nas versões anteriores é simplesmente quartil. Tá? Então coloca sinal de igual, ele vai pedir para você selecionar o conjunto e colocar o número do quartil que você quer, 1, 2 ou 3. Ok? É bem tranquilo. Ele vai te retornar 92,5, porque ele considera simplesmente o quê? Se deu uma posição entre duas, mesmo que esteja, olha aqui, mais para 12 do que para 11, você já pega a média entre 90 e 95, ok? Se tivesse dado 11,5, você vai pegar a média entre 90 e 95, que é 92,5. Então você completaria aqui que o quartil 3, né, o terceiro quartil, é 92,5. Agora, está mais para 95 do que para 90. Então, você pode aqui fazer o seguinte, olha, tira esse 11, que a gente já sabe, 11ª posição está aqui, é o 90, tá? Vamos tirar esse 11, sobra 0,75 dessa diferença. Essa diferença que é, olha aí, ó, 95 menos 90, é uma diferença de 5 unidades, né? Na nota que foi dada, que foi atribuída. O que você faz? Calcula 0,75 de 5. 75% de 5, que é 3,75. Então, nessa diferença de 5 unidades, né, entre 90 e 95, você considera esta diferença. Portanto, o terceiro quartil vai ser 90 mais esses 3,75, que dá 93,75. Esse é um termo que está aqui, ó, mais perto do 95 do que do 90. Da mesma forma, você pode calcular aqui o segundo e o primeiro quartil. Você vai ter a divisão desse conjunto em 4 partes com a mesma quantidade em cada uma delas. Tá? Pode acontecer, como eu já falei, de um quartil ser exatamente um valor. Pode dar 80, por exemplo. Ok? Vamos então ao outro cálculo, que é do 7º decil. O D7. Bom, agora falando em decil, a fórmula geral para o decil DI, tá? Você vai fazer x de posição i, que multiplica n sobre 10, mais meio. Correto? Então vai ficar aqui, nesse caso, é o x de posição
7, que multiplica o nosso n, vamos lembrar que é 15, a quantidade de elementos no conjunto, sobre 10 mais meio. Portanto, x de posição. E nós vamos fazer 7 vezes 15 dividido por 10, é 10,5, é 10,5. Nós vamos somar com meio, vai dar 11. Então, é o x de posição 11. Aqui não precisa fazer nenhum cálculo adicional, a não ser localizar quem que é o 11º termo. Nós já até tínhamos visto que é esse daqui. Né? Depois tem 12, 13, 14 e 15. Então, este é o 11º termo. Ele é exatamente o decil, o 7º decil. Portanto, igual a 90. Correto? E o percentil, a mesma ideia. Vamos aqui agora calcular o 60º percentil, que é o P60. É exatamente aquele que determina que há 60% das notas abaixo desse valor e os outros 40% acima. O P60, fórmula geral para o percentil, PI vai ser I, ou melhor, vai ser X de posição, deixa eu só corrigir o alinhamento aqui, X de posição, I que multiplica o N agora sobre 100, que nós estamos falando em dividir em 100 partes, mais meio. Ok? Então vamos aplicar essa fórmula aqui. Nós teremos o termo x de posição I, que é 60, vezes o N, que é 15, dividido por 100, mais meio, já vou colocar aqui na forma decimal. Portanto, o termo x, aí 60 vezes 15, dividido por 100, é 9, mais meio, nós teremos aqui 9,5. X de posição, 9,5, ou seja, exatamente no meio, entre a 9ª e a 10ª posições. Né? Então, nós temos aqui a 11ª, olha aqui, ó, essa é a 9ª posição, e essa daqui é a 10ª posição. Então, é bem no meio, entre 88 e 90. Você pode fazer aquele mesmo tipo de cálculo que nós fizemos, a diferença aqui é 2, né? Então você vai calcular meio que multiplica 2, que vai dar 1. Então você vai pegar o 88 e somar 1, que vai dar 89. Né? Como é bem o meio também, poderia se pensar no lugar de fazer esse cálculo, você calcular a média entre 88 e 90, soma e divide por 2, que vai dar também 89. Aqui fica fácil, que são números inteiros. Então tá aí, esse é o P60, o 60º percentil. Então você conclui que 60% das notas atribuídas estão abaixo de 89, consequentemente os outros 40% acima de 89. É esse tipo de informação que as separatrizes nos proporcionam, ok? Bom, é isso aí, qualquer dúvida é só enviar que eu posto aqui. Até mais!